Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 11 horas e 2 minutos do dia 22 de novembro de 2020. Julgamento dos antepassados. Eu li, poxa, quem escreveu? Agora me deu branco. Que a América não quer ser julgada, né? Ela quer ser. Nossa, a América, devemos propor soluções para a América, não julgar a América. Mas assim, ó, é o julgamento pelos antepassados ou Exatamente. julgando os antepassados? Aí que tá. Vamos lá. Quando ele fala América, é Estados Unidos da América. Que eu detesto quem fala. Não é que eu detesto, eu compreendo quem fala estadunidense. Mas é uma maneira. Isso? É de um ressentimento falar estadunidense. É de uma coisa pueril de ressentimento. A esquerda brasileira gosta, né? Mas não é só de esquerda, eu vejo até os positivistas aí falando essa bobagem. Os caras são americanos, porque eles se veem como americanos, eles têm respeito. Nós poderíamos ter chamado Estados Unidos da América do Sul, e aí nós seríamos americanos também, mas optamos pelo termo Brasil, que é um termo... Tá bom. Estados Unidos do Brasil. E que é um termo anterior ao termo América, embora... que na verdade quem descobriu o Brasil, quem mapeou o Brasil foi o Américo Vespucci. Nós teríamos direito e o continente se chama América por conta de uma crônica atribuída a Américo Vespucci, que seria sobre o Brasil, das viagens dele ao Brasil. Então nós teríamos todo o direito a esse título, mas não usamos, preferimos o Brasil, que é uma lenda irlandesa, não é o pau-brasil, evidentemente, é uma lenda irlandesa anterior, que era a Ilha Sonhada. Nós somos a Ilha Sonhada, e por isso nós estamos lá em Thomas More, com Utopia também. Por tudo isso a gente tem essa forma de ser e estar no mundo. Não se dá conta que nós chamamos o pau-brasil de Brasil, em parte pela questão do vermelho, né? Mas tinha toda uma carga semântica. Por que o nome Santa Cruz, Veracruz não pegaram? Não pegaram porque a Europa, no imaginário europeu, principalmente depois dessa carta atribuída a Américo Vespúcio, no imaginário europeu, Brasil era aquela ilha imaginária que eles imaginavam, aquela ilha no Atlântico que seria um lugar em que as pessoas seriam pacíficas e tal. Isso a gente até discutiu já em outro programa aqui. E aí pegou o apelido, não tinha como não pegar, e ficou todo mundo, lá o Brasil, pronto, então ficou. Mas enfim, a minha contribuição, para ser assim curto e grosso, né, é que nós, julgando os nossos antepassados, a gente acha que eles são feios, bobos e malvados, esquecendo que a gente está julgando só os supostamente opressores, que não eram tão opressores assim, e esquecendo que os nossos antepassados são também os supostamente oprimidos, que não eram tão oprimidos assim. E vice-versa, os nossos antepassados, eu acho que eles iam nos considerar completamente frouxos, né? Ingratos, né? Ingratos, frouxos, e completamente assim perdidos daquilo que a vida realmente tem de valor. A vida que para eles era tão mais preciosa, por quanto curta e bruta, né? Muito mais difícil, né, do que a nossa. Muito mais difícil e imprevisível, né? A gente hoje sonha em se aposentar, né? A minha geração, que é a tua também, ainda tem essa ilusão de que vai se aposentar. Claro que na época também se queria muito emprego público, já em Roma, né, já no Império Romano, se buscava muito emprego público, e quanto mais se buscou o Império Público, um dia o Império faliu, porque todo mundo queria ser funcionário público em Roma. Mas aqui no Brasil, acho que o pessoal queria ficar rico, né? A aposentadoria não era paga pelo governo, era paga pelas propriedades que tu conseguia juntar, né? Como é na China hoje. Na China, como não tem um sistema bom de aposentadoria, as pessoas procuram fazer poupança na forma de imóveis, essas coisas todas. Mas agora, com a ideia da previdência complementar, né, porque não tem mais a mamata da aposentadoria integral para o servidor público, o pessoal está voltando a essa ideia. Inclusive, alguns servidores públicos já estão pensando, não, mas
Se custa tudo isso para ter uma aposentadoria de R$ 5.000 por mês daqui 30 anos, eu prefiro não pagar. Pois é. Sim, vamos lá para o julgamento dos antepassados, o tema do negócio. Então, essa crítica eu vi Os nossos antepassados nos consideram aburguesados não. e Tá. acomodados. E nós consideramos os nossos antepassados como brutamontes. Né? Nos Estados Unidos, o que está em voga eles eram escravocratas e matadores de índios. Eles eram muito mais escravocratas do que nós brasileiros, no sentido da relação dele com era distanciada, né? Era mais cruel, né? A crueldade do sistema americano era maior. Eles tinham, inclusive, fazendas de reprodução de escravos, eles conseguiram aumentar muito a população escrava, reproduzindo escravos deliberadamente. Tu acha que isso era mais cruel do que o nosso sistema, que a gente importava e fazia trabalhar até morrer em 5 anos, 10 anos, conforme a fase, conforme a função? Crueldade. Aí você vai dizer assim, Paul Lovejoy, que é um canadense que estudou, é um dos grandes estudiosos sobre a escravatura no mundo inteiro, a história da escravatura no mundo todo, vai dizer, bom, muita gente vai dizer que os sistemas de escravatura na própria África eram mais brandos. Mas ele encontra exemplos. Os povos africanos entre eles, sim, mas quando eles vendiam para os muçulmanos... Não, aí que tá. Não, nem entre eles. A conclusão do Paul Lovejoy é de que se você procurar recortar exemplos, eu quero um exemplo aqui da região de Oió, que é na atual Nigéria, né? Eu quero um exemplo do Congo, eu quero um exemplo de Angola, eu quero um exemplo dessas regiões da África, do Mali, de qualquer lugar que você colocar na África, até por conta da diversidade étnica, são das coisas mais ignorantes que eu ouço. Os africanos são assim. Não diz os europeus são assim, né? Nesse sentido de não fazer a nuance. A mais nuance... Esse a gente também faz com os asiáticos. Né? Há mais nuance étnica dentro da África do que dentro da Europa. A África é um continente mais etnicamente variado do que a Europa. E eles se veem com diferenças raciais. Né? Sim, muito, e são muito fortes. Isso tem conflito até hoje na África. Na Nigéria, então, não se fala, né? A Nigéria é um negócio... Até porque você não vai pegar uma civilização iorubá que tem quase 2.000 anos de história escrita. Eles já tinham escrita quando chegaram eles vieram do que seria Etiópia e Sudão, né? E eles migraram para a região do sul da atual Nigéria, né? O sudoeste da atual Nigéria, os Yorubás se instalaram lá. E eles já tinham escrita quando chegaram lá. Já tinham um sistema judiciário e tal, todo um sistema de organização, uma civilização. Quando chegaram lá, e claro que eles naturalmente, não estou dizendo que eles estão certos, mas naturalmente ao longo da história, eles se viram como superiores a outros povos que eles encontraram lá, ou nas redondezas, que não tinham a mesma bagagem intelectual, a mesma bagagem cultural. Né? Os tupis não se consideravam superiores aqui no litoral? Sem dúvida, os tupis eram superiores, porque os tupis tinham uma coisa notável, viu, Regis? Os tupis tinham, isso eu sempre faço questão. Em 1500, pouquíssimos povos do mundo, você contava nos dedos, acho que só os chineses talvez, ou um ou outro, tinham a unidade etnolinguística e a extensão de unidade etnolinguística que os tupis tinham. Eles tinham 4, 5 mil quilômetros de extensão etnolinguística e um domínio completo e absoluto do litoral. Os tapuias não chegavam para... cultura, né? Os tapuias não os ameaçavam. E não os ameaçavam porque não tinham como brigar com eles. Eles foram expulsos para o interior, né? Eu não sei se chegaram a ser expulsos. Esse é um processo que existe uma... Se você pegar o livro do André Stutzman... Eles ficaram onde a tese quiseram ocupar. O livro assim, não, a tese do... Eles fugiram para onde não interessou para os tupis, eles conseguiram ficar lá. Eu recomendo para o nosso telespectador procurar, tem no Google, está na USP, tá nas teses USP, O Profeta e o Principal.
que é uma tese, uma enorme tese de doutorado sobre os tupis, que esclarece várias questões dessas do ponto de vista da historiografia, das últimas descobertas historiográficas. E um desses pontos é aquela história de que os tupis tinham chegado na Baía de Todos os Santos há 200 anos, expulsados os tupinaés, não sei o que e tal. Isso tudo é balela, já há descobertas arqueológicas que mostram que esse processo é bem mais antigo, mas é claro que evidências arqueológicas não são conclusivas, a gente sabe isso. A história da arqueologia, da antropologia humana... É problema dos sedimentos, né? Como datar os sedimentos é complicado. É complicado. E você pode ter uma evidência e outra evidência não foi encontrada ainda. E pode ser encontrada no futuro e desmentir a evidência de... Não é que desmentir a evidência de hoje. Eles invadiram ali 200 ou 500 anos, eles não estavam ali... Foi bem mais que isso. Foi bem mais que isso. Mais do que 500 anos? Há evidências arqueológicas do que o domínio dos tupis sobre o litoral brasileiro tem mais de 500 anos, antes de 1500. Então, a consolidação que os portugueses encontraram, portugueses e franceses, né? Porque estava pau a pau o francês e o português no começo, né? No início, com a relação com os tupis. A consolidação tupi que eles encontraram era uma coisa já que vinha também de uma consolidação histórica bastante longa no tempo. Né? Outra prova disso, prova indireta disso, era a complexidade étnica dos tupis. O quanto o folclore tupi era rico. Isso foi decisivo, inclusive, para desorganizar completamente a sociedade tupi numa geração. Uma geração de contato com o europeu desorganizou completamente, porque você tirava um elemento, caiu o conjunto inteiro da etnografia tupi. Não significa que os tupis foram eliminados, pelo contrário, os tupis eles foram reconhecidos como sendo os maiorais da terra, e ao contrário do que aconteceu no México, isso lhes deu um poder político muito grande na negociação, tanto com franceses quanto com portugueses, principalmente com os portugueses que acabaram, que permitiu que famílias tupis, claro, com nomes portugueses, batizados como cristãos, como bons católicos, passassem a ser donos da terra, donos de vastas extensões, e até hoje, se você for buscar geneticamente, você vai encontrar os opressores do século XVIII, XIX, de sangue tupi. Né? Eu já comentei no outro programa que a gente gravou hoje, né, que tu é mais branco do que a elite, como por exemplo do Ronaldo Caiado, né? Sim. E ele é mais mestiço que tu, né? Exatamente, eu não sou tão elite econômica assim. Bom, só para a questão do... elite econômica. Mas o tema é o julgamento dos antepassados. Então... É que nós temos quais antepassados? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho antepassados africanos, cuja origem eu não sei bem qual é. Eu tenho antepassados indígenas, cuja origem também não sei bem qual é. Eu tenho antepassados alemães, que eu conheço mais ou menos a origem, e portuguesa, que aí também não conheço especificamente a origem, né? As famílias e tudo mais. Até o meu nome é Coimbra, né? Mas não é de nenhuma família Coimbra de Portugal. Diz a lenda da minha família que a gente recebeu o nome dos donos, né? Basicamente. Daí a origem do meu sobrenome Coimbra. Bom, segundo a mitologia da minha família. Né? Bom, mas para a gente tentar... Aliás, tem uma peculiaridade, né? Eu, na minha carteira de identidade, eu brinco que eu sou filho de pai solteiro, porque a minha mãe, que é Caetano, ela não quis me dar o nome dela, então eu sou Regis Antônio Coimbra, não tem o nome da minha mãe. Bom, Regis, só para a questão, para a gente tentar ficar distrito, a proposta que eu entendo dos julgamentos antepassados é que isso está em discussão muito nos Estados Unidos, porque existe um movimento político hoje nos Estados Unidos, dentro da ideia do Black Lives Matter e aquela coisa toda, de você dizer que os pais da América não têm valor, que aquilo era um bando de escravocrata, de exterminador de índio. E que, então, a América é um erro, a América é um grande equívoco, os antepassados da América são uns brutos, os selvagens, os genocidas, um horror.
nazista, digamos assim, para usar um termo assim genérico, né, que não Mas tudo bem. e não tem a ver com o nazismo propriamente dito, quer dizer, a mancha completa. Quando, na verdade, isso que cria toda uma dicotomia, nos Estados Unidos, toda uma aversão a esse tipo de pensamento, por isso que eu vi ali a frase, a América não quer ser julgada, a América quer ter soluções para os problemas da América, no seguinte sentido, poxa, uma das mais extraordinárias, se não a mais extraordinária civilização que já existiu. É a civilização que nos dá, que nos permite agora estar aqui na web, internet, né? Isso aí é criação americana. Como a maior parte dos componentes dos computadores que nós utilizamos, dos sistemas de comunicação, foram não fabricados necessariamente na América, mas bolados na América, o Vale do Silício e tal, essa coisa toda. E é uma sociedade extraordinária em vários sentidos. É uma sociedade mais racista do que a nossa, é uma sociedade mais desigualitária em muitos pontos do que a nossa, não estou dizendo em renda. Não sei se ela é mais racista, mas ela é mais segregacionista, e a gente está importando através dos movimentos que alegam combater o racismo. A gente só importa dos Estados Unidos o que não presta, né? Eu queria que a esquerda brasileira fosse coerente e parasse de importar tanta coisa dos Estados Unidos, já que a esquerda brasileira sempre odiou os Estados Unidos. Odeia os americanos de paixão. Mas os americanos não, na cabeça deles os estadunidenses, que eu acho... me dá urticária quando eu ouço esse gentílico. Bom... Eu acho que isso é do fato que os brasileiros não liam em inglês, então eles liam em espanhol, e aí importaram, acho que isso do espanhol. Bom, eles até têm aquele sistema de plural, né? EEUU, que é Estados Unidos. Eles fazem o plural, faziam, não sei se isso mudou, duplicando as iniciais, né? Bom, eu se fosse americano, eu diria, os meus antepassados foram de todos os antepassados da humanidade, os que, tendo seus defeitos, como todos os antepassados da humanidade teve seus defeitos, eu sou cristão, eu creio que nós somos pecadores e decaídos. Para mim isso está claro, inclusive na minha análise histórica, isso bate com a minha análise histórica, não é? Só o fato de ser cristão que eu considero as teses de Santo Agostinho sobre o pecado original, sobre o homem decaído, corretas, né? Que o pecado original, tal como a gente conhece, é uma formulação de Santo Agostinho, não está totalmente na Bíblia. Eu considero que meus antepassados, em contraste com os antepassados de outros povos, eles foram muito mais eficientes em proporcionar uma sociedade livre, uma sociedade de iguais. E no caso da América, qual outra democracia no mundo tem 200 e tantos anos ininterruptos de democracia? Ininterruptos, sem interrupção. Para mostrar. Eles não tiveram um golpe assim, federal. Sim. Aí você vai dizer, os britânicos, mas tudo bem. Eu acho que é a única. Mas, Aurélio, a gente vai ter que fazer um programa sobre o julgamento de quais antepassados. Tu hoje meio que puxou a brasa para a questão dos americanos. Eu quero que a gente discuta os portugueses, que são os mais... a expressão julgamento dos antepassados... Acho que nós dois concordamos nisso. Os nossos antepassados africanos, os nossos antepassados índios, né? Não, nem vou dizer indígenas. Eu acho que é um assunto muito rico, mas a gente pode utilizar essa aqui como a abertura. Departamentalizar ele, a gente tem que... E até se tu for pegar os portugueses, a gente pode pegar também a questão dos visigodos e dos romanos, né? Sim, claro. Visigodos, suevos... e dos lusitanos também, que influíram bastante na cultura. Os celtiberos, né, que eram os povos nativos ali, né, antes de chegar os romanos, os visigodos e coisa e tal. Bom, mas é isso, eu acho que... Mas eu voltaria ao que eu disse, os nossos antepassados relativamente recentes aqui do Brasil, né, eles são muito injustiçados, eles são muito simplificados ou como mocinhos ou como bandidos, ou como oprimidos ou opressores,
e foi muito mais confuso do que isso, e eles nos julgariam como muito, muito bunda moles. O fascista de verdade, Getúlio Vargas, o fascista, admirador do fascismo, virou mocinho, né? E o Castelo Branco, que fez a coisa certa na hora certa, e era um homem íntegro, né? Vilão. Vilão, para mim, é uma completa inversão de valores aí. Eu tenho uma grande admiração pelo Castelo Branco e tenho uma grande crítica em relação ao Getúlio Vargas, embora eu saiba que ele foi um fascista meio que de mentirinha, né? Quer dizer, ele era muito conciliador para um fascista, para a admiração dele. Não bate muito com a admiração dele pelo fascismo, as atitudes conciliadoras dele ao longo da história, principalmente nos primórdios, quando ele foi governador do Rio Grande do Sul, quando foi ministro, né? Ele era bastante mais conciliador. Depois, né? Depois ele Mussolini, acabou... se estivesse no lugar dele, também teria sido mais conciliador. Essa a ideia. Circunstância. No Brasil não precisava. Qual era a ideologia do Mussolini? Ele foi vendo o que convinha a ele. Claro, né? Ele começou como comunista. O Getúlio viu que convinha aquela ideologia fascista, nesse sentido de um povo, de uma identidade que ele teve que inventar, né? Mas ele não conseguiu ir adiante, porque também os mocinhos dele foram presos, né? Então ele ficou sem sustentação, voltou, mas enfim, aí, aqui é um outro programa ainda, Mas já que o tema é julgamento dos antepassados por época, o antepassado do 1500, o antepassado de 1950... Não, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia fazer, quer ver uma proposta para julgamento dos antepassados, já que nós estamos no programa, para fechar o programa, a gente poderia fazer por duplas de pares de antepassados, tá? Pode ser. Por exemplo, Dom Pedro II versus Júlio de Castilhos. Pode ser. Júlio de Castilhos, para mim, é o ideólogo mais marcante da República Brasileira, né? Do início da República Brasileira. Nenhum ideólogo teve tanta influência, né? Quanto o Júlio de Castilhos. Pior que os fascistas? Não, a influência dele é muito grande. Inclusive o Getúlio... Não, no sentido do autoritarismo, né? Não, o Júlio Castilhos, eu gosto muito, tem um vídeo meu aqui do canal, em que aparece a História do Brasil em 10 minutos, em que eu botei a foto do Júlio Castilhos com a família. Que família linda que ele tinha, né? Exemplar, e a postura dele na foto, ele parece um homem doce, um doce pai de família, com uma família feliz e satisfeita com ele. Parece que ele não era... as fotos do Goebbels, né? Então, o Júlio de Castilhos tinha isso. E, no entanto, a ideologia dele e o exercício dele do poder aqui no Rio Grande do Sul, quando governador, era extremamente autoritário. E ele acreditava numa ideologia autoritária de verdade. Eu vejo o Júlio de Castilhos como um homem verdadeiro. Os true believers são os mais perigosos, né? O Mussolini, ele era bem menos true believer do que o Júlio de Castilhos. E o Dom Pedro II era bem menos também, porque o Dom Pedro sim, tal, quer fazer esse negócio fácil e tal, tipo... Deixa mas assim. eu vou ser o imperador, né? Claro. Ele não abria a mão do poder moderador. Mas a questão esses dois personagens, que são vistos ora como vilão, ora como mocinho, a depender de quem olha, né? Já darão uma boa dupla, né? E aí depois você pode botar no final de Getúlio, com Getúlio versus Carlos Lacerda, por exemplo, né? É muito interessante, né? Você pode botar Jango contra Castelo Branco também, é uma briga boa. Cavaleiro da Esperança, como é que fica também aí? Sim, não. Leonel Brizola é uma pessoa para ser... Leonel Brizola é uma coisa fantástica. Esse é uma figura difícil. Ele não é ele nem chega a ser antepassado, não tem essa antiguidade toda para ser antepassado, porque é uma geração só que nos separa dele. Dizem que a encrenca que a gente tem no Rio de Janeiro é herança do Brizola, né? Bom, tá, pode ser. A gente pode ter Miguel contra Pedro lá, Dom Miguel contra Pedro I, né? Miguel. Os irmãos. Ou Dom Pedro IV, que já tinha renunciado, contra Dom Miguel. Que é uma coisa que existe até hoje, né? Essa briga existe até hoje. Essa briga continua. Mas, enfim, aqui o que surge é um outro programa ainda, por que algumas figuras, alguns antepassados
tornados fofinhos e outros são transformados em vilões, né? Isso inclui personagens por não que famosos. Getúlio Vargas é visto como mocinho e o que tu pegou ali, o primeiro de 64, como é que é? O Castelo Branco é visto como o malvado. Beleza. Então, quem é que faz essa classificação? Tá dando eco aí, mas tudo bem. Tá dando retorno aí. A gente sabe quem é. Né? Bom, tá dando retorno na minha fala aí, depois vamos corrigir isso aí. Beleza, por hoje então ficamos aqui e prometendo mais programas sobre esse tema. A gente bolou uns 6 programas aí. Tá ótimo. Maravilha, até a próxima.